Olá, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento. Estamos aqui curtindo um sonzinho dos anos 20, norte-americano, lá pujante economia do capitalismo no início do século 20. E é isso que vamos tratar hoje. Ah, sim, trataremos da crise de 29. Como que isso veio a desatar uma das mais desastrosas, mais devastadoras crises do capitalismo que acontece em 1929, naquele dia, nefasto dia, 14 de outubro, a quinta-feira negra, em que as bolsas de Wall Street revelam a sua face da ficção, em que a riqueza estava condicionada a meramente papéis e não produção de riqueza efetiva, ou mesmo quando se frustra a expectativa do valor de troca das mercadorias. Sim, aquele dia, 24 de outubro de 1929, 12 milhões de pessoas no dia seguinte estavam perdendo seu emprego. 85 mil empresas foram fechadas. 4 mil bancos foram fechados. Olha só, foi um desastre imenso e teve efeitos sobre todo o mundo capitalista, gerando, inclusive, dentro da história, nós concebemos de que, se não houvesse a crise de 29, certamente o nazismo não teria, de uma certa forma, ascendido. Porque a República de Weimar, a penosa República de Weimar, que se vê condenada por ter assinado aquele Tratado de Versalhes que põe o fim na Primeira Guerra Mundial, estava se recuperando. Mas estava se recuperando com um capital americano. E à medida em que a crise de 29 acontece, era tudo aquilo que o Hitler queria para difundir o seu império e sua ditadura, porque as pessoas lançadas à miséria e descrentes, sem esperança diante do futuro, entregam facilmente o seu destino a qualquer figura nefasta, a qualquer líder autoritário que vende verdades, vende com conversa fiada. Embora Hitler, de fato, ele fez com que a Alemanha pudesse ascender. Mas o nosso papo não será esse agora. Vamos nos concentrar nos Estados Unidos da América. Sim, os Estados Unidos da América, logo depois da Primeira Guerra Mundial, se torna o grande protagonista da ordem capitalista. Até então, eles eram devedores, deviam cerca de 30 bilhões. Agora, 3 bilhões. Agora eles são os credores do mundo. Cerca de 11 bilhões de dólares emprestados para que a Europa viesse se reconstruir. E então, eles estavam produzindo em 1919, por exemplo, os Estados Unidos já era 1/3 da produção industrial do planeta. Em 1929, eles já detinham cerca de 42% da indústria do mundo. Imagine tal poder na mão dessas figuras. Como poderia tal império, tais condições de vida serem acossadas por uma crise do capital? E é aí que eu chamo a sua atenção, caro amigo, cara amiga, para o nosso tio Marx. Tem gente que detesta o Marx, mas ele é o que melhor analisou o Capital. Para a gente entender como o Capital gera suas contradições, é que ele está baseado na exploração. Sim, e Marx vai concordar com Adam Smith de que existe uma teoria do valor-trabalho. Somente o trabalho produz riqueza. Certo?
Ah, mas a apropriação de riqueza não é dada pelo trabalhador. Por isso que o capitalismo, desde lá, quando começa a expansão marítima, começa, os burgueses já estavam ali, olha, eu financio a sua viagem, mas eu quero colher juros, eu preciso de títulos para garantir, e eu preciso ganhar mais um pouco, né? Ou seja, a Bolsa nasce justamente para o fato de que alguém possa ganhar sem trabalhar. Alguém possa explorar o trabalho de alguém e assim especular acerca do quanto este valor vai ter no futuro. Sim, segundo Marx, toda mercadoria tem valor de troca e valor de uso. Primeiro, ela tem um valor de uso, porque se ela não tiver nenhuma utilidade, ela não tem valor. Portanto, para você produzir essa mercadoria, você precisa tirar a matéria-prima da natureza. Você precisa de um trabalho, você precisa de ferramentas, você precisa daquilo que vai gerar o custo. Por exemplo, eu tenho um óculos na minha mão. O óculos. Sim, esse óculos tem valor de uso, ele é uma mercadoria. Ótimo, entendemos. Só que para fazer esse óculos, na verdade, o que eu fiz? O que precisou? Precisou fazer a matéria-prima, precisou de um trabalho para transformar essa matéria-prima em um óculos. E o custo disso foi em torno de R$ 50. Vamos supor. No entanto, o liberalismo estava correndo tão solto nos Estados Unidos que os caras estavam produzindo, e eles produziam cada vez mais, acreditando que toda essa mercadoria produzida teria um valor de troca maior do que o valor de custo. Mas não, era como esse óculos. Eles estavam lá, e mais do que isso, mais do que uma produção concreta dos bens que geraram uma superprodução, os Estados Unidos, como a grande fábrica do mundo, o que é a China hoje, sobretudo quando vemos aí o estado de pandemia, eles acreditavam. Bom, e eles especulavam ainda na bolsa. O cara que nem fez o óculos ainda, já estava vendendo o óculos na bolsa, com a especulação que haveria alguém que iria comprar o óculos. E assim, nessa liberdade, nesse afã, nesse desejo, e nessa visão paranoica que o liberalismo havia posto nos Estados Unidos, porque desde o grande democrata Woodrow Wilson, que tem o seu mandato de 1912 a 1920, só entrou de republicano, e os republicanos estavam dominados por essa ideologia do liberalismo. Tanto é que Woodrow Wilson queria que os Estados Unidos não entrasse numa zona de isolacionismo do mundo. Queria que os Estados Unidos fizesse parte da Liga das Nações, que não foi para frente justamente porque os Estados Unidos não ligou para isso, queria só cuidar de si mesmo e implantar dentro da sua ordem aquilo que chamamos de a doutrina Monroe, a América para os americanos. E ali estava pautado. A grande burguesia americana estava tomada pela riqueza que transbordava na grande indústria do mundo. E naquele momento, eles queriam ganhar mais. Para ganhar mais, o que eles fizeram? Eles achataram o salário dos trabalhadores. À medida que os trabalhadores não têm salário, o que acontece? Eles não compram. E o que adianta você produzir se eles não compram? O fato deles achatarem os salários e especular na bolsa é aquilo que acontece no Brasil hoje. Quando você faz reformas trabalhistas e achata o salário do trabalhador, bom, o trabalhador que você vai pagar menos ali, o outro também vai pagar menos. É aquele que pagou menos, recebeu menos, não vai comprar de você. E isso gera crise.
sem contar as fortes especulações. Portanto, os Estados Unidos, que agora era grande, substituir a Inglaterra como um protagonismo do capitalismo ocidental, estava ali, marcado por uma superestrutura, por um liberalismo que não colocava limites aos desejos de obter riquezas facilmente, comprando e investindo papéis nas bolsas, que valorizavam cerca de 4 vezes aquilo que era o valor real das coisas. E quando eles perceberam, o óculos que havia sido produzido por R$ 50 não tinha mais valor de troca de R$ 50. Ele estava na expectativa de vender por R$ 100, ganhando o dobro. Mas agora não encontra ninguém que pague R$ 25 no óculos, porque o trabalhador está sem salário. E então a crise vem e arrebata a ordem liberal de maneira tal que o senhor Herbert Hoover, que era o presidente na época, um liberal republicano, recusa intervir na economia. Precisamos ser tipo Paulo Guedes, dogmáticos, nem mesmo na crise podemos intervir. Ou seja, 24 de outubro de 1929, os Estados Unidos entram. Se coloca o mundo numa crise. Lembrando que os Estados Unidos vinha da década anterior marcado por uma forte absorção de imigrantes, mais de 9 milhões de imigrantes europeus vão para a América, acreditando que ali eles iriam fazer a vida. Vamos fazer a América. Muitos desses imigrantes vieram e trouxeram na bagagem seus ideais, dentre eles Nicolas Sacco ou Bartolomeu Vanzetti, que eram anarquistas que estavam ali lutando por direitos trabalhistas, o que era um absurdo para os liberais norte-americanos. Que é isso? Os trabalhadores querendo ganhar um salário justo. E como nós vamos lucrar? Sim, na década de 20, nos Estados Unidos, houve uma desigualdade tão semelhante àquela que vemos agora. E aí começamos a perceber o quanto que o liberalismo, sem um Estado que coloca freio aos desejos e anseios dos capitalistas, eles vão devorar a si mesmo. Primeiro eles devoram o mundo, depois eles devoram a si mesmo. Alguém tem que controlar essas criaturas. Mas para Herbert Hoover, não poderia. Por isso, Sacco e Vanzetti, que isso, trazendo essas ideologias marxistas, anarquistas, socialistas, vamos criar um crime para eles e vamos matá-los. Sim, esses 2 anarquistas foram condenados à morte injustamente por roubo e assassinato. Para você ver como aquilo que está acontecendo recentemente com George Floyd, acontece sempre, porque a cultura americana é extremamente conservadora e a partir de 1921 ela começa a ser xenófoba também. Portanto, Trump é o herdeiro absoluto deste mundo que estava ali da década de 20. Liberalismo marcado por este horror aos socialistas, de modo até de criar crimes falsos para matar pessoas. E lá que era o berço da democracia, coisa linda. Outra expressão da cultura americana da época é a sua hipocrisia moral conservadora. Sim, o Maurice Shapter, senador, criou a lei seca. Mas que é isso? Não podem ficar bebendo. E aí descobriram que o cara tinha uma destilaria de uísque na sua fazenda. E diante disso,
Al Capone fez o grande império, ou seja, você proibir as coisas, você gera um grande nicho para a criminalidade. E então Al Capone em Chicago foi o grande senhor. Até que, depois da crise, surgiu Franklin Delano Roosevelt, um democrata, um humanista, podemos até dizer. Ele vai, primeiramente, em 1933, vai suprimir, revogar a lei seca que servia para matar e gerar um nicho de criminalidade, o que nos faz pensar, inclusive, sobre essa questão das drogas no mundo de hoje. Será que manter as drogas num comércio ilegal não é algo muito bom para os criminosos? Al Capone não deve ter gostado. Bom. Então, Delano Roosevelt acaba sendo eleito em 1932 para limpar a merda que o liberalismo havia criado de algo que afetou todo mundo capitalista, com exceção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que com seus planos quinquenais, desenvolvido pelo jamelão camarada tirano Stalin, que também não é flor que se cheire, ela passou incólume. Incólume quer dizer sem ser afetada. Agora, Franklin Delano Roosevelt, pautado pelas doutrinas não mais dos liberais, essa ideia de que o Estado não tem que intervir na economia, mas pelas figuras de Maynard Keynes, o grande Keynes, vai estimular, vai colocar freios à especulação financeira, com a Actel-Stigel, ou seja, a lei dos bancos, vai implementar obras com o recurso público para gerar empregos, como a hidrelétrica de Tennessee, e assim as pessoas vão receber, à medida que o Estado vai intervindo e vai limitando o desejo, esse afã desses nóias do liberal, esses nóias liberais que querem ficar ricos enquanto gera desigualdade imensa. Em 10 anos, Delano Roosevelt faz com que a economia americana, por meio do welfare state, desenvolva o país de maneira tal que em 10 anos os Estados Unidos já estava no mesmo patamar que se encontrava antes da crise de 29. E isso se revelou com um sistema de proteção social para os empregados, não para a redução do salário, ao contrário, à medida que você dá salário às pessoas compram, se as pessoas compram, a roda gira. Agora, se só você quer ganhar com papeizinhos, no final das contas, esses papéis não vão valer nada, porque todo papel está firmado, como dizia tio Marx, no trabalho, no valor de troca de uma mercadoria. É, portanto, que aqui temos uma pequena revisão daquilo que foi a crise de 29. E se tiver dúvidas, coloca aí nos comentários do nosso vídeo que a gente tenta resolvê-las. Mas eu acho que é só isso. Um abraço a todos e até uma próxima.